Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, na história de um dos animais vivos mais antigos do planeta. Uma verdadeira testemunha do tempo, que vive nas profundezas geladas do oceano. Dá para imaginar? Este tubarão da Groenlândia já estava nadando por aí quando o Brasil ainda estava no comecinho da sua história colonial. É uma coisa quase inacreditável, não é? 399 anos. É um número que a gente mal consegue processar. Estamos falando do vertebrado que viveu mais tempo que qualquer outro já registrado pela ciência. Impressionante. A gente tem uma noção real do que essa longevidade toda significa, não tem outro jeito. A gente precisa colocar a vida dele em perspectiva com a nossa própria história. Pensa bem, este animal viu o mundo mudar de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Ele nasceu antes da invenção do motor a vapor, testemunhou a ascensão e a queda de impérios e sobreviveu a 2 guerras mundiais. Tudo isso lá das profundezas do oceano. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que os cientistas podem saber a idade de uma criatura dessas com tanta certeza? A resposta, por incrível que pareça, está nos olhos. Pois é, o segredo está todo numa parte do corpo que não muda com o tempo, o cristalino do olho. Ele funciona como se fosse uma certidão de nascimento biológica. É um método científico simplesmente brilhante. O carbono 14, que é um isótopo radioativo, ele decai a uma taxa constante, que a gente conhece. Então, medindo a quantidade de carbono 14 no tecido do cristalino, que se formou lá no nascimento do tubarão, os pesquisadores conseguem calcular com precisão quando ele nasceu. Beleza. Agora a gente sabe como a idade foi descoberta. Mas a grande questão é, por quê? Por que essa espécie vive tanto tempo? Quais são os superpoderes biológicos por trás de uma vida de quase 4 séculos? E olha que curioso, o próprio nome científico dele já entrega uma pista e tanto. Sonolento. Essa palavra aponta para uma vida num ritmo muito mais lento, e essa é uma das chaves para sua longevidade incrível. A vida longa desse tubarão é um combo perfeito de adaptações. O metabolismo dele é super lento. Ele vive como se estivesse em câmera lenta, sabe? Gastando o mínimo de energia possível. O habitat dele, em águas profundas e geladas, ajuda a desacelerar todas as reações químicas do corpo. E ainda por cima, ele produz uma substância que funciona como um anticongelante natural, protegendo as células. O resultado disso tudo? Um desenvolvimento bem devagar. Só para ter uma ideia do que a gente está falando, a velocidade de cruzeiro dele é quase 4 vezes mais lenta do que a de uma pessoa caminhando. Essa economia de energia extrema é o que desacelera todos os processos biológicos, inclusive o envelhecimento. Agora se prepara para essa. Este animal leva mais de 1,5 séculos, 150 anos, apenas para poder se reproduzir. É uma escala de tempo completamente diferente da nossa. Esse desenvolvimento incrivelmente lento é o centro da sua estratégia de vida. Mas olha, a longevidade não se explica só pelo ambiente e pelo comportamento, não. A gente precisa ir mais fundo, lá no nível genético, para ver como o DNA desse tubarão é programado para durar. A análise do genoma do tubarão da Groenlândia está revelando mecanismos que podem, quem sabe no futuro, inspirar novas pesquisas sobre o envelhecimento em outras espécies, inclusive na nossa. E aqui vai um dado surpreendente. Mais de 70% do genoma da espécie é composto por genes saltadores. São pedacinhos de DNA que podem se mover e se copiar para outras partes. Na maioria das vezes, isso causa instabilidade genética, mas de alguma forma para este tubarão, isso se tornou uma vantagem. A teoria é que esses genes saltadores, em vez de causar problemas, podem ter evoluído para fortalecer os mecanismos que consertam o DNA do tubarão. Se a gente somar isso a enzimas que ficam super estáveis por séculos, pronto, temos a receita para longevidade, uma proteção genética robusta e uma resistência metabólica fora do comum. Só que, depois de sobreviver por quase 400 anos, este animal extraordinário agora enfrenta ameaças modernas, e elas podem ser as mais perigosas de toda a sua longa existência. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o tubarão da Groenlândia como vulnerável. Isso quer dizer que a população dele está diminuindo e o risco de extinção é, sim, muito real. As principais ameaças são a pesca acidental, a poluição que contamina seu habitat e, claro, as mudanças climáticas que estão aquecendo as águas profundas. Para uma espécie que se reproduz tão lentamente, qualquer perda na população é um impacto devastador. Olhar para essa imagem é como olhar diretamente para o passado. Essa criatura é um testemunho vivo da resiliência da natureza, um sobrevivente que atravessou séculos e séculos de mudanças no nosso planeta.
E essa é a questão que fica no final. Proteger espécies como o tubarão da Groenlândia não é só sobre salvar um animal, é sobre preservar a história viva do nosso planeta e a saúde dos ecossistemas que, no fim das contas, sustentam toda a vida.